Gente, eu quero apresentar em primeiro lugar a Elizabeth. Por favor, fique de pé, Elizabeth. Elizabeth é esposa do Marco, mãe de um casal, né? 2 filhos. Seja bem-vinda. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Uma pessoa muito simpática, vocês viram, né? E Marcos, por favor, vem cá. Gente, ontem à noite não foi feito isso, e eu vou fazer isso agora. E eu quero fazer isso como um privilégio. Por quê? Porque a gente sempre ouve por aí de que os cristãos são gente idiotizada, normalmente, gente de segunda classe, ignorantes, não é verdade? É crente. Deixa eu ler um pouquinho do currículo desse menino aí. E eu digo isso porque para mostrar que cristão é ser inteligente, que cristão é gente que estuda, que ser cristão também é ser cientista, ter opinião formada e ser gente que é capaz de ser referência e influência para a glória de Deus. Amém? É por isso. Olha, o Marcos, casado com a Elizabeth, evidentemente, ele é químico, se formou na Unicamp. Eu fiz a lição de casa. É mestre em química pela Unicamp. É doutor em ciências pela Unicamp. Depois fez pós-doutorado nos Estados Unidos. E é livre docente, ainda na Unicamp. É brasileiro, é discípulo de Jesus, mas também é membro da Academia de Ciências, recebeu a Ordem Nacional do Mérito Científico, foi em 2005, e a lista continua aqui. Bom, além de químico, é comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, é presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, Brasil. Bom, não precisamos dizer que ele é um pesquisador, e um pesquisador de renome internacional. Acabou de vir da França veio direto para cá, mais ou menos. Recentemente ele foi contemplado com a medalha Thomson, isso foi em 2016, pela Sociedade Internacional de Espectrometria de Massas. Bom, essa honraria aqui é uma das maiores na área, né? Bom, ele já publicou mais de 800 artigos científicos, formou mais de 150 mestres, doutores e pós-doutores. Gente, tudo isso que estou falando é como uma forma de gratidão a Deus, porque Deus tem levantado homens e mulheres para serem seus discípulos, sua luz, sua referência, e falar em seu nome para que ele possa ser glorificado e muitos venham a crer nele para a salvação. Marcos, seja bem-vindo em nome de Jesus. E nós temos até o meio-dia dele, tá bem? Queremos aproveitar bem. Sempre falo, né? Eu sou pó e ao pó voltarei, para a glória e honra de Deus, né? Deus tem guiado na minha vida e me colocado no tempo certo, na posição certa, e acho que é isso mesmo, né? Para a glória e honra dele. Então, olha, vamos continuar, né? A gente falou ontem vários aspectos da teoria do design inteligente, como que a ciência revela Deus, revela que há um ser inteligente, consciente, que planejou o universo e a vida, e fez o universo e a vida prontos. Não há dúvida quanto a isso. Se a gente for olhar os dados científicos, né, a certeza absoluta, né, nunca a gente vai ter. Acho que Deus nem quer que a gente tenha essa certeza absoluta, né, pastor? Mas as evidências hoje, todas falam sobre isso. Deus quer que a gente creia nele e ele dá evidências? Claro que sim, né? Até a gente fala que ele é exibido e exagerado, né, pastor?
E aí eu fico pensando, né, que vamos excluir da igreja, porque fica falando que Deus é exibido, Deus é exagerado. O que é isso? Mas por que ele é exibido e exagerado? Porque ele tem um propósito de convencer você. Porque a culpa de Deus ser exibido e exagerado é tua, você sabia? Porque a tua fé é... Qual o tamanho da tua fé? Que a Bíblia fala. Diz que é do tamanho de um grão de mostarda, menor que um grão de mostarda. Então sua fezinha, pequenininha, minha e a sua, né, que faz com que Deus exagere, né? E faça uma... A gente estava falando dos besouros ontem, né? Porque ele criou 1 milhão de besouros, tudo decoradinho. Barata não. Eu acho que é assim, pastor. Deus é um Deus fantástico. Tem dia que ele acorda querendo fazer coisa bonita. Tem dia que ele quer que eu falo assim, hoje eu vou pôr medo nas mulheres. Criou a barata, né? Tem dia que ele acorda assim e fala, vou fazer uma coisa horrorosa. Tem uns bichos feios também pra caramba, não tem? Mas mesmo na beleza ele excede. Porque os bichos são tão feios. Você fala, cara, como que pode alguém ter feito uma coisa tão feia assim, né? É um exagero. E Deus quer te convencer de que Ele está por aí, através de evidências, né? Ele não vai aparecer na sua frente, né? Vai estar aqui e tal. Não, mas Ele quer que você exerça a sua fé. Sabe que sua fé é pequenininha, mas Ele dá um monte de dicas e evidências de que Ele existe. E essas evidências estão por todos os lugares. E é isso que a gente vai falar hoje. Vai falar um pouco mais de como a ciência revela Deus. Será que a ciência matou Deus? Ou a ciência comprova a existência desse ser? Tá bom? Olha, em primeiro lugar, queria agradecer essa família maravilhosa que tem nos recepcionado, né? A Tânia e o Thelma e o Jack. Brincando que elas falam que eu troco os nomes, né? Que nada. O Jack tá por aí também, né? A Nick, né? Eu tenho o Nick lá em casa também, né, Nick? E o Sebastião Estevam, esse eu não trocava o nome dele. Agradecer muito a Deus por vocês. A gente esteve lá em Blumenau, cerveja boa pra caramba. Não, não podia falar, né? Aquele Guaraná tava bom, né, Jack? Nossa. A ciência revela Deus. Por que a ciência revela Deus? Porque Deus assinou a sua obra. Você sabia disso? Outro dia um aluno meu falou assim, Marcos, Deus marcou touca. Nossa, comeu bola. Deus marca touca e come bola, gente? Ele falou assim, por quê? Porque Deus deveria ter feito o seguinte. Ele deveria ter feito a célula, né? E no cantinho da célula ele deveria ter assinado assim, made by God. Feito por Deus. Aí o cara ia olhar no microscópio, né? Eu olhava lá, tá, nossa, olha, made by God, pronto, resolveu o problema, não é? Eu falei assim, cara, mas ele assinou. Claro que assinou. Com que língua você acha que Deus deveria assinar? Em inglês? Em Taiwan? Em inglês? Chinês? Português? Qual que você prefere? Alemão, né? Imagina. Deveria ter assinado em alemão, né? Gente, mas só os alemães iam entender, né? Aquela língua complicada, né? Não sei nem como criancinha pequenininha consegue falar, né? Lembra do jogador de futebol que foi para lá e falou isso? Gente, Deus assinou com uma língua universal, assinou com de várias e várias formas, para que todos entendessem, não é assim? Então Deus assinou a sua obra, e a gente vai mostrar hoje assinaturas dessa obra, assinaturas. Olha, o que acontece? Você vai quando você, como um biólogo, tá vendo a bióloga ali? Pega um microscópio e olha no seu microscópio, o que você vê ali, gente? Vê assinaturas claras e evidentes, de que foi uma mente inteligente que fez aquilo ali. Eu vou voltar aqui um pouco, deixa eu fazer uma pergunta, quem sabe que obra é essa? Me fala aí. Quem que fez? Foi na capela? Quem foi na capela Sistina? Você já foi, né, Thelma? Aí você entra na capela Sistina e está entrando assim e tal, aquelas obras de arte fantásticas. Aí você olha para o teto e você vê aquela obra de arte ali.
Está escrito Michelangelo, ele não está, né? Ele não assinou, né? Michelangelo. Mas você tem evidências claras de que foi uma mente inteligentíssima que fez aquela obra ali, não é um gênio da pintura, não é? Dá uma olhada, gente. Olha o homem, que coisa perfeita, não é? Olha os músculos, a simetria, tudo coisa incrível, né? Os mestres da pintura que analisam essa obra dizem que é coisa de gênio, né? Foi fantástica. E ele fez em condições assim extremamente desfavoráveis, né? Ele ficava deitado em cima num teto, numa rampa, uma coisa incrível. Então você acha que precisaria de ter assinado? Não. Você entra na Capela Sistina, você olha para o teto e fala assim: nossa, é uma obra de um grande gênio. Não é assim. Você acha que por acaso alguém fala assim: não, isso aí não foi assim, é que tinha umas tintas, aqui o cara veio de um chute, né? E espirrou no teto e aconteceu. Dá para pensar num negócio desse? Não dá. É evidente, claro, líquido, cristalino, que foi uma mente inteligentíssima que fez aquilo. Um gênio que pintou aquela obra de arte. Quando a gente vai na célula, o que a gente vê, gente? Exatamente a mesma coisa. Olha, a bióloga está vendo a célula ali, a gente tem uma alusão apenas do que é, mas a célula é um espetáculo, uma coisa linda, maravilhosa. A gente viu ontem, são máquinas e motores, né, fantásticos, de alta tecnologia e sofisticação, coisa cibernética, né, de maior... A beleza da célula é uma coisa fantástica quando você olha ao microscópio. E o que é que você vê ali? Obras e obras e obras de arte, uma engenharia química, bioquímica, física, matemática, está tudo ali, né? Equações e mais equações controlando todas aquelas maquinarias, reações químicas, estruturas lindas, fantásticas que a gente viu ontem, algumas aqui, né? Robôs, máquinas, fábricas de produção de energia. Então, olhar para a célula, quando o biólogo olha para a célula, é a mesma coisa de quando a gente entra na Capela Sistina e olha para cima e vê a obra de Michelangelo. Da mesma forma que você é obrigado a reconhecer que um grande mestre da pintura fez aquela obra, quando a gente olha para a célula, a gente é obrigado a reconhecer que um grande mestre da química, da biologia, da bioquímica, da física e da matemática planejou e orquestrou aquela célula, não é assim? Então, olha, não está escrito, né? Mas está evidente que tem uma assinatura ali, né? Made by God. Feito por um ser que transcende tudo que a gente conhece aqui, né? Ou ele faz um robozinho, né? Que anda a 1000 km/h, né? Proporcional dentro das nossas células. Ele faz robôs, nanomáquinas e motores. Da mesma forma, quando o cosmólogo pega o seu telescópio e olha para o universo, o que a gente vê no universo, gente? Você sabe? Obras e mais obras e mais obras de pura arte. Eu não sei se você sabe, mas você já viu, você entrou lá no Google, cada planeta tem uma cor diferente, sabia? No sistema solar. Olha ali, ó. A Terra é azul, mas tem planeta amarelo, vermelho, preto, roxo, estou chutando, né? Mas cada planetinha tem uma corzinha diferente. Por quê? Porque ele decorou a sua obra. A atmosfera tem atmosfera de metano, tem uma atmosfera de ácido sulfúrico. Quer morar lá? O pessoal vive procurando outras terras, né? Dizendo que tem condições de vida. Condições de vida, gente. Por que tem todos esses? Porque ele decorou só. A gente vê as galáxias, né? Você já foi num dia no interiorzão, né? Aqui não dá mais, né? Em Jaraguá do Sul, nas cidades grandes, Campinas, São Paulo, é impossível. Há muita poluição visual. Mas quem já foi pescar lá no... Deixa eu ver aonde. Lá no interior de qualquer lugar, assim, né? E de noite, no escuro, apagou a luz e olhou para o céu. Quem já fez isso? Levanta a mão. E o que a gente observa, gente? Um espetáculo imenso, fantástico, de luzes, estrelas e mais estrelas. Não é lindo, maravilhoso? A gente esqueceu disso. Por quê? Porque você olha para o céu agora não vê mais nada, né? Há muita poluição visual nas nossas cidades, mas quando a gente vai... Então é a mesma coisa, quando o cosmólogo olha para o universo, o que ele vê? Made by
Made by God, as assinaturas estão todas por aí. Gente, mas apesar de tantas e tantas e tantas e tantas assinaturas, o que o homem está falando? Ele está entrando na Capela Sistina, está olhando para o teto e falou assim, foram respingos de tinta, não é assim? Uma grande explosão no início do Big Bang, né? Que produz hidrogênio e hélio, expansão, então foi uma grande explosão que criou todas essas coisas. Não é loucura? Não é uma coisa insana? Você fala, como é que pode? Como é que pode o cara entrar na Capela Sistina, olhar para o teto e ver aquela obra e falar assim, não foi a obra de um grande mestre, foi um acidente cósmico que produziu todas essas coisas. A explicação vai mais ou menos por aqui, ó. Conhece esse filósofo? Ele chama Chesterton. Ele tem várias coisas fantásticas. Tem várias frases dele que a gente cita nas minhas palestras, o pessoal do design inteligente. O Pondé, tá vendo o Luiz Felipe Pondé? Ele é comentarista da cultura, né? Uma vez eu tive um debate com ele. Foi na Casa do Saber em São Paulo. O Augusto Nicodemos que me convidou. Ele era chanceler da Universidade Mackenzie na época. Ele falou, Marcos, você vai discutir lá o homem do barro ou do macaco? Quem vai falar pelo barro sou eu, né? E o macaco vai o Pondé. Eu nunca tinha ouvido na minha vida falar sobre Pondé. Quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, foi Luiz Felipe Pondé que você vai debater, aquele grande filósofo. Eu falei, chama o homem aí, né? E a gente fez o debate, foi muito legal, porque no final eu já não estava debatendo com ele, a gente estava concordando. E aí passou umas 2 semanas, ele deu uma entrevista para a Folha, e aí perguntaram assim, Luiz Felipe Pondé, você é ateu? Ele falou, eu era. Hoje eu entendo que há um Deus. Aí o pessoal tudo, Nicodemo mandou um e-mail e falou assim, ei Marcos, converteu o homem. Então eu sou o homem que converteu o Felipe Pondé, tá? Gente, a gente não converte coisíssima nenhuma, é o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito que falou. E agora ele vai nos congressos de design inteligente, tá vendo ali? Foi no TDI São Paulo, ele estava lá. E ele normalmente fala favorável à existência de um Deus. Aí alguém perguntou, Felipe Pondé, se Deus falar com você, o que vai acontecer? Ele falou, eu me sentiria muito honrado. Aí eu chamei ele no canto e falei assim, Felipe, eu vou orar para você, Deus vai um dia falar contigo. A gente está esperando o dia, tá? Mas o Pondé, ele fala assim, ó, ele citando Chesterton, ele parafraseou o que o Chester disse, e o Pondé um dia escreveu isso, ó, quem deixa de acreditar em Deus começa a acreditar em um monte de bobagens. Gente, a gente fica achando que ateu é... Não sei se é ateu, se é ateu, aguenta aí, tá? Depois você me pega lá fora. Eu vou bater em você, tá? Desculpa aí. Mas, gente, a gente fica achando que ateu é erudito, é um cara culto, né? Ele lê... Se ateu, por que ateu lê um monte? É um cara culto e erudito. Porque se ateu dá um trabalho danado, não dá? Crer em Deus é facinho, não é? Você abre o olho, já está todas as evidências aí, né? Você olha o mundo e tal, fala, cara, já está tudo aí, para que eu vou ler mais? Não é assim, né? A gente é até meio preguiçoso para ler por causa disso, viu, pastor? Mas se ateu dá um trabalho, não dá? Você acorda, vê o sol, meu Deus, aí você vê o passarinho, você vê o pé do seu filho na mão e fala, meu Deus, não é? Aí eu tenho que me convencer que Deus não existe. Aí você lê um monte de filósofos, você pega todas as obras do Nietzsche e não sei o que, vai lendo, você dorme mais ou menos convencido que Deus não existe, né? Aí você acorda no outro dia, tá lá o nascer do sol. Aí você olha para o nascer do sol, o galo canta, você fala, nossa, Deus aí de novo, vou ter que ler mais um livro, não é? Dá um trabalho, aí você começa a crer num monte. Você acha que você vai ser ateu? Você é neutro, não creio em nada. Não tem jeito. Se você não crê que aquela obra foi feita por um grande pintor, você vai ter que crer o quê? Que respingos de tinta fizeram a obra. Você não tem como escapar. Aí você vai ter que crer no monte de bobagens. Se você é ateu, você não vai ter que crer que o universo foi feito pronto por um Deus fantástico e maravilhoso que fez todas as galáxias e pintou cada planeta do sistema solar com uma corzinha. Ele fez isso, né? Eu fiquei imaginando, Deus fez todos os planetas, estava tudo cinza. Ele falou, nossa, tá feio pra caramba. Pegou a tinta, né? Falou assim, azulzinho aqui, amarelinho aqui, não foi?
Foi assim, gente, não está acreditando. Cadê aquela cética que você ficava rindo de mim ontem? Aí, não foi assim, irmã? Ele não pintou tudo com... né? Claro que foi. E aí, o que aconteceu? Se você não crê em Deus, que Ele fez todo o universo dessa forma maravilhosa, o que você vai querer? Um monte de bobagem. Qual é a bobagem maior? Que o nada. Porque no Big Bang não existia nada, existia. Antes do Big Bang não tinha tempo, não tinha matéria, não tinha espaço, não tinha energia, estava tudo aprisionado numa singularidade. Que é aquele ponto que eles falam, o tamanho de uma cabeça de um alfinete, não tinha nem tamanho, tá? O nada estava aprisionado em si mesmo. E tudo indica, deveria continuar assim forever. Sabe o que é forever, né? O nada aprisionado em si mesmo deveria continuar aprisionado em si mesmo forever. Mas de repente o nada, por nada, para nada, do nada faz o tudo. Não é? E você tem que acreditar nisso. O nada resolve se auto-explodir. E do nada tudo se faz. Para quê? Para nada. Ele não tem intenção de fazer alguma coisa, tem? O Big Bang tem intenção, tem motivo, tem propósito? Nada. Então você tem que crer nisso. E é uma nuvem gasosa em expansão. Aí eu vou fazer um exercício com vocês hoje de manhã. A gente faz assim, ó. Você está sentindo um ventinho? Isso aí é o produto do Big Bang. O Big Bang formou o que, gente? Uma nuvem gasosa, gás. Aqui a gente tem nitrogênio e oxigênio, certo? Na proporção de quanto mesmo, pastor? Quanto tem? Não sabe, pastor? Pastor, o senhor tem respirado esse ar a vida inteira e não sabe o que o ar é formado, pastor? Não sabe. 3-para-1, oxigênio e nitrogênio, pastor. Esse pastor é bom, eu vou dizer, nossa, vai mudar a minha vida. Só foi bom, pastor, gostei. Aí, você saiu bem, mas vou te pegar na próxima. Pode ficar. Aí é o seguinte, formou gasinho, gente. É hidrogênio e hélio. Sabe o que é hidrogênio e hélio? Hélio é aquele que você enche a bexiga sobe, né? Respira, fala fino, sabe? Hidrogênio. Aí o hidrogênio e hélio está em expansão contra o nada. Você tem um gás em expansão contra o nada. Gás em expansão contra o nada devia continuar em expansão contra o nada forever. As leis da termodinâmica, fluido de gás e tudo. Não, mas agora você vai acreditar que aquele gás em expansão contra o nada se autocontrai em estrelas. Não existe sequer mecanismo decente no Big Bang para explicar como as estrelas se formaram. Flutuações de densidade, ondas de choque de estrelas contrai o gás. Estrela formando estrela? Pode. E aí, de repente, as estrelas se formam nesse universo, elas explodem, formam um puff cósmico, um pozinho cósmico. E o pozinho cósmico se cola, né? Eu falo que é um efeito super bonder cósmico. E cola aqueles pozinhos, aqueles cristais vão crescendo. Aí forma planetas rochosos, incandescentes, que esfriam, mas a gente não sabe de onde a água veio. Aí Júpiter, o Papai Noel sideral, São Júpiter, atrai blocos de gelo, e esses blocos de gelo são atraídos para o planeta Terra. Entendeu, Cauã? E os gelos vão caindo aqui, uma nuvem de gelo, e forma água nesse planeta. E é como eu falei ontem, né? Naquela poça escaldante, ácida, venenosa, surge sua tataravó. Aquela ameba, né? Que lenta, gradual e sucessivamente forma você. Gostou da história? Quem não crê em Deus, crê no monte de bobagem, gente. Pode. E aí não, e isso é passado como... Aí olha, mas isso é verdade? Sabe que todo mundo é assim? Homens que creem em Deus falam coisas diferentes, não falam? Olha esse aí, esse é o J.J. Thomson. Aonde está a sabedoria? No mundo, com as suas histórias de formação, através de grandes explosões, ou no homem como esse J.J. Thomson, dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é esta, que grandes são as obras... A ciência revela ou matou Deus? Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Quem disse isso? Pasteur, o maior de todos os cientistas.
Então, gente, quando você não crê em Deus, você vai querendo um monte de bobagem. Mas os grandes nomes da ciência, como J.J. Sabe quem é esse J.J. Thomson? Ele descobriu o elétron. E o elétron é base de tudo, certo? A partícula mais importante desse planeta foi descoberta por ele. O filho dele ganhou um prêmio Nobel e o aluno dele ganhou um prêmio Nobel. Ele tem 3 prêmios Nobel na sua genealogia. Já viu um negócio desse? É incrível, né? Olha aí, quem é esse cara? Newton. O que ele disse? Em inglês não é fácil traduzir. Ó, esse sistema solar lindo e maravilhoso. Por que ele está chamando de lindo? Porque é lindo mesmo. Tem cores, gente. É colorido. Não é? Planetas e cometas e tudo mais só pode proceder do quê? Do conselho e do domínio de um ser inteligente e todo-poderoso. Quem disse isso? Richard Dawkins diz, Deus um delírio. Aí você fala, nossa, cara, olha que grande cientista. Dá uma olhadinha no índice H do Dawkins, tá? Pode dar uma olhada. Né? É muito fraco, né, gente? Índice H é o que você mede, uma das medidas de... Né? Viu o que ele escreveu, o que ele publicou, gente. Agora vê os grandes da ciência. Desculpa eu estar comparando carreiras de cientistas, mas a gente tem que fazer isso, não tem? Veja a autoridade de quem está falando as coisas também. É importante. Olha só. Olha, aí, Deus assinou ou não assinou a sua obra? Gente, um universo se forma. Dizem que de uma grande explosão. Mas quando a gente vai analisar o universo, o que acontece? Tem 3 forças no universo. Força gravitacional, forças eletromagnéticas e forças nucleares. 3 tipos de força. Com essas 3 forças, o universo todo está estruturado. Mas para que átomos, moléculas, planetas e tudo mais sejam estáveis, você tem que calibrar essas forças. E aí você precisa de constantes para calibrar a extensão dessas forças. E a gente conhece hoje, isso cada dia aumenta, tem gente que tem um pouco mais ou menos números, mas são 26 constantes universais. E sabe o que descobriu? Que a gente descobriu em ciências? Que essas 26 constantes universais são finamente calibradas numa precisão e exatidão absoluta. Dizem que se você mudar uma dessas constantes, uma coisinha que for 40 casas depois da vírgula, o que acontece com o nosso universo? Ardendo ele se desfaz. Então dizem que o nosso universo está equilibrado numa navalha finíssima, né? Qualquer coisinha que você mexer, ele explode. São 26 constantes universais que foram finamente ajustadas e calibradas com uma precisão e exatidão absurda para que esse universo fosse estável. Qualquer mudança nessas constantes vai formar outro universo? Não, esse universo se desfaz. Então como é que pode a gente imaginar que uma grande explosão teve essa precisão absurda de calibrar 26 constantes numa exatidão dessa? Quem não crê em Deus, crê num monte de bobagem, que uma explosão calibra 26 constantes universais numa exatidão absurda. E aí você vai falar assim, né? O Stephen Hawking falou ontem que energia, matéria e espaço formam o universo. Forma nada, você tem que ajustar essas forças e calibrar essas forças, não só com constantes, mas com equações matemáticas. Tá vendo a equação matemática ali embaixo? Tá vendo? O Caian, tá vendo? Olha, errei o nome dele? Cauã. Tá vendo a equação ali, Cauã? Olha, é facinha, não é? Que tipo de equação é aquela ali, ó? Não sabe o que é metade dos algoritmos ali, né? Rapaz, olha só, tem derivada, tem integral, tem equação de primeiro, segundo, terceiro. Olha só, gente, sabe o que é isso? Tem as equações de Schrödinger da mecânica quântica. Isso aqui é uma descrição do hidrogênio, do elétron, no primeiro orbital do átomo de hidrogênio. Gente, o universo é regido e calibrado com equações matemáticas extremamente complexas. O cara é ou não é um exibido e um exagerado? Dá uma olhada, precisava uma equação dessa, o Cauã? Agora estou errando, tá seu nome. Aí você vai falar o seguinte, cara,
O Sagan disse que a gente vive num planetinha perdido, insignificante no universo. Será que é? Está vendo o planeta Terra ali? Olha as cores dos outros planetas, né? Tá vendo? Tem planeta multicolorido e tudo mais. Aí você tem o planeta Terra ali, o terceiro, tá vendo? Azulzinho. Aí o planeta Terra, ele é pequeno? Ah, pode ser, mas tamanho é documento, gente? Me diga. Cadê as baixinhas da igreja aqui? Tamanho é documento? Aí o planeta Terra está perto de uma estrela, o Sol. O que acontece com o Sol? Ah, o Sol é a estrela perfeita. Ele tem o tamanho perfeito, ele tem a idade perfeita. O Sol emite 99% da sua radiação na região do visível. Visível por quem? Por você. Tá certo? Porque você poderia enxergar em outras faixas de radiação eletromagnética, mas a gente enxerga no visível, visível para nós. Ele emite 99% da radiação do visível. E a Terra está à distância certinha desse Sol. Se a gente estivesse mais perto do Sol, o que aconteceria, gente? Torraria, principalmente nos verões aqui em Jaraguá do Sul, que diz que é quente pra caramba, né? E no inverno, o que aconteceria? Ou se estivesse mais afastado do Sol, a gente morreria de frio. Porque qual é a temperatura do Sol, gente? O que é que você acha? Pastor? Cadê o senhor? O senhor está fugindo. Pastor, qual é a temperatura do Sol? Hã? O senhor não sabe? Pastor, é fácil. Fala assim, ó, 300 milhões de graus Celsius, né? É isso aí. E qual é a temperatura média do universo, Cauã? Qual é a temperatura média do universo, Cauã? Do universo? Quanto, Cauã? Isso mesmo, Cauã. O menino é esperto. Olha, 2,7 Kelvin. Sabe o que é 2,7 Kelvin, gente? É quase zero absoluto. É gelado, mas gelado. Pensa no gelado. Multiplica esse gelado por 1000 vezes. Multiplica por mais 1000. É um gelado pra caramba. Se você afastasse ou aproximasse o planeta do Sol, a gente estaria perdido. Mas mesmo assim, na distância certa, se o planeta tivesse paradinho, o que aconteceria, gente? Sem rodar. A face que estivesse voltada para o Sol estaria torrada, né? Numa temperatura altíssima, milhares de graus Celsius. E a parte voltada para o universo, o que aconteceria? Congelada, mas a Terra vira em 24 horas por dia. A rotação é perfeita, a calibragem aí, né? O ajuste é perfeito, 24 horas. Tem gente que pede assim, Deus, eu queria que o meu dia tivesse 48 horas, não pede? Irmão, não faça essa oração. Porque se Deus atendeu, o que vai acontecer? A vida está extinta. Gente, por que está virando? Porque esquenta e esfria, não é assim? Olha, pastor, quando o senhor está dormindo de manhã, chega assim 4, 5 horas da manhã, começa a ficar mais frio, não fica? Aí o senhor puxa mais coberta, não puxa? Porque a gente está exposto para o frio do universo. Mas chega 5 horas da manhã, 6 horas, o sol nasce. 7 horas vai esquentando, não vai, pastor? 8 horas vai ficando mais quente, aí você vai tirando as cobertas. 9 horas vai ficando mais quente, você vai tirar mais coberta ainda. 10 horas você tira quase todas as cobertas, não é assim, pastor? 10 horas da manhã, o senhor dormindo ainda, pastor? Ele vai me pegar na saída. Gente, alguém vai ficar sem almoço. Sem almoço. É um ajuste perfeito da rotação do planeta Terra. Mas é só isso? Você acha que é só isso? Gente, tem a Lua, não tem? A Lua serve para quê? Ó, eu fiquei brincando, então a gente estava falando ontem. Deus pegou a Terra e colocou perto do Sol, a estrela perfeita, bonitinha e tudo mais. Aí ele falou, agora eu preciso rodar a Terra. Rodou 24 horas, bonitinho e tudo mais. Aí ele falou assim, cara, mesmo assim não tá bom. Mesmo assim não tá bom. O que vai acontecer? Só dá para ter vida numa faixa muito pequenininha aqui. Aí pôs água lá, ele falou assim, nossa, a água vai ficar parada. E a água parada é? Dengue. Muito bem. Menino esperto. A água parada é dengue, gente. Ele falou assim, nossa, eu tenho que mexer a água. Ele falou assim, cara, mas vamos o seguinte, vamos aumentar a estrela. Aí não dá, por quê? Você vai torrar o pessoal lá. Ah, vou diminuir a estrela, não dá. Vou pôr mais perto do dedo. Eu falei, cara, ele chegou no problema insolúvel. Eu falei, cara, como é que eu resolvi isso? Ah, já sei.
Vou pôr uma lua. A lua é uma solução de gênio. Porque o que acontece com a lua? A lua primeiro ela inclina o planeta Terra em 23 graus. Essa inclinação do planeta Terra em 23 graus criou o quê? Primeiro, condições para que haja vida no planeta todo. Depois criou as primavera, verão, outono e inverno. Olha só, ele quis diversificar. Se fosse só verão era chato, né? Só inverno. Primavera, verão, outono e inverno. A Lua faz o quê? Ela cria as marés, as correntes marítimas, né? E a vida se torna possível em todo o planeta com uma Lua. Fantástico, não é? Aí quem não crê em Deus, crê no monte de baixo, porque a Lua é uma coisa incrível, não devia ter Lua no modelo do Big Bang, tá? Uma Lua tão grande do lado do planeta Terra, ninguém consegue explicar. Fizeram várias e várias teorias, até que chegaram na menos pior, que é essa. Havia uma Terra maior, aí veio um grande astro do tamanho de Marte, bateu com o nosso planeta e arrancou um pedaço, esse pedaço se solidificou, criou a luazinha certinha, na distancinha certinha, no diâmetrozinho certinho, que cria a inclinação certinha e a marezinha certinha. Quem não crê em Deus, crê no monte de... Gente. E aí, gente, o que acontece? Aí o planetinha Terra está pequenininho lá, mas aí Deus falou assim, nossa, está vindo um monte de asteroide. O que ele falou? O que eu vou fazer? Ele criou o quê? Os planetas grandes, Júpiter e Saturno. Por quê? Porque eles são os guardiões interplanetários. Os asteroides e cometas, quando vêm bater na Terra, eles são grandes, eles atraem por gravidade e capturam esses planetinhas que vêm. Então, gente, quando você é pequenininho, vai ter um grandão. O que você faz com o grandão? Aqui na igreja, pastor, tem um grandão forte e tudo mais, que você faz para ele? Vai funcionar, ele vai trabalhar onde? Lá na porta da recepção, né? Os guardiões, né? O leão de chácara, né? Que a gente falava antes. Os grandões, tamanho é documento, gente? Não, o tamanho é função. E eles são os protetores interplanetários. Aí Deus falou assim, nossa, essa estrela tá legal pra caramba. Não foi assim que ele fez? Está emitindo a radiação certa, está esquentando bonitinho, a Lua criou as marés e tudo mais. Cara, mas tem atividade solar, está tendo umas explosõezinhas aqui, está emitindo um vento solar. Vou pôr uma estrela mais velha, para não ter essa atividade. O que aconteceria? Nossa, não tem calor e não tem luz suficiente. Vou pôr uma estrela mais nova, não dá certo. O que ele falou? Cara, esse vento solar é inevitável. O que eu vou fazer então? Criou uma Terra feita no seu núcleo de ferro e níquel. Aí você vai aumentando a pressão e a temperatura, o ferro e níquel se liquefaz. Aí você aumenta mais a pressão e a temperatura, o ferro e níquel se torna sólido. É um ajuste finíssimo de propriedades físico-químicas de uma liga metálica de ferro e níquel. Ufa! E aí o que acontece? Você tem uma bola de ferro e níquel, está vendo ali uma esfera, que gira no interior do planeta Terra, lubrificado por ferro e níquel, e que cria um campo magnético protetor. Dá uma olhada ali, não parece uma coisa de ficção científica? Olha o campo magnético protegendo. Quando tem aquelas atividades solares, tempestades solares, que produzem um vento solar, o que acontece? O campo magnético desvia, não atinge a Terra. Uma solução de gênio, não foi? E aí, o que é o vento solar? Alguém já sentiu o vento solar aqui? Levanta a mão. Não pode, porque se você levantasse a mão, você estaria morto, né? O vento solar é terrível, é próton e elétron e radiação. Então, o dia que você sentiu o vento solar, eu sempre brinco, né? Você sentiu o vento solar, você vai assim, Senhor, recebe-me na sua glória. Você é torrado na hora, mas o campo magnético desvia, gente. Coisa incrível, não é? E aí, ele é um exibido e um exagerado, porque ele fala assim, cara, agora ficou legal pra caramba esse negócio, está funcionando tudo bem, mas agora eu vou dar o meu show. Deus é assim, né, pastor? Um cara que gosta de dar show. E ele falou o seguinte, vou dar meu show. O que acontece no campo magnético? Tá vendo ali? Eu vou voltar. Nos polos tem uma oscilação, né? Ele converge para os polos. Então o vento solar faz assim, passa pelos polos. Quando ele passa nos polos, o que acontece? Ele ioniza o oxigênio, a atmosfera.
E aí essa ionização emite luz, e luz no visível. Incrível, né? Porque tudo no visível. Visível do homem, ele quer que você enxergue. E aí nós temos o maior espetáculo de luzes e cores que se conhece no planeta Terra, que são a aurora boreal. A aurora boreal diz que é muito, muito mais lindo do que os shows de fogos de artifício em Copacabana. Coisa maravilhosa, quem já viu, né? Nunca viu. Um dia, quem sabe, um amigo finlandês aí que a gente tá prometendo levar a gente para ver isso aí, né? Gente, e o cara é um exibido e um exagerado, não é? Porque ele cria a lua certinha, no diâmetrozinho certinho e tal, falou assim, agora eu vou dar o meu show. Teve recentemente um eclipse solar, não teve? Há uma relação de 400 por 400, de diâmetro e distância da Terra e da Lua ao Sol, que bate certinho. Então, quando a Lua entra na frente do Sol, o que acontece? A gente tem um eclipse solar meia boca? Não, perfeita, gente, perfeita. A Lua cobre o Sol 100%. Grandes descobertas científicas foram feitas nessas eclipses, como comprovar a teoria de Einstein, né, da relatividade. Olha, cara, podia ser 99, podia? Tava bom, não estava, pastor? 99? A gente já estaria convencido. Podia ser 101%, não podia? Mas ele é o único planeta conhecido nesse universo que tem uma lua que cobre o seu Sol com uma exatidão de... Por que 100%? Porque a gente tem um Deus de... Você tem um Deus de 99? Um Deus de 101? A gente tem um Deus de 100%. Quando ele vai fazer, ele faz absolutamente perfeito e bem feito. Não é assim? Incrível, não é? E aí, ele vai pôr o planeta Terra numa galáxia. Ele fala assim, nossa, tem que ser uma galáxia legal, bonita, tal. Ele fala assim, nossa, pode ser vários tipos de galáxias, mas dentro da galáxia tem emissão de radiação. Então ele faz uma galáxia plana. Ela é plana, ela é elíptica, mas é plana. Por quê? Porque põe o planeta lá, todos os planetas que estão na frente nos protegem da radiação que vem do centro da galáxia. Agora vai pôr o planeta Terra lá. Eu não vou tentar mostrar para vocês aonde está o planeta Terra aqui, mas ele está mais ou menos aqui assim, ó. Os braços da galáxia são tremendamente perigosos para qualquer planeta. Se um braço passa pelo planeta, destrói. Ele colocou bem no meio. E colocou aonde? Na suíte presidencial do universo. Diz que a Terra não é o centro do universo, né? Pode não ser o centro geográfico, ninguém sabe onde é. Mas é o centro das atenções do universo. Parece que tudo no universo conspira para que haja vida. E vida perfeita, abundante. E aí a gente está na suíte presidencial do universo, por quê? Porque os cálculos têm sido feitos mostrando que qualquer outro ponto que a gente tivesse na galáxia, a gente não conseguiria olhar para o céu e ver o céu como a gente vê, numa poluição luminosa. A gente está num ponto de perfeita observação do universo. Não tem lugar melhor no mundo, não é? Ou no universo, para que você enxergue. Por isso que a gente olha à noite assim e vê naquela atmosfera transparente, vê todas as estrelas e tudo mais. Por que ele fez isso? Porque ele emite no visível, não é? Deus emite no visível, no seu visível, para que você veja. Não é assim? Aí ele vai fazer uma atmosfera. Aí ele fala, nossa, precisa de oxigênio. Bota oxigênio lá, né? Mas aí ele fala assim, nossa, se tivesse muito oxigênio, o que aconteceria? Você todo contentão, né? O Cauã ia... Aniversário do Cauã, né, irmã? Aí o Cauã ia lá, acendeu o fósforo da vela, né, velho? Só oxigênio na atmosfera, Cauã. O que aconteceria? Você riscava o fósforo na vela, o que aconteceria? Explodia. Menina é bom, hein, menina? Explodia, gente, né? Eu falo da sogra, mas não vou falar hoje. Aí, não, menos oxigênio. Então ele pôs nitrogênio, a proporção certa, 3:1, né, pastor? Nitrogênio e oxigênio. Gente, sabe quem controla a proporção de nitrogênio e oxigênio no nosso planeta? É uma bactéria que existe nos oceanos, chama Anaerox, acho que é isso, se eu lembrei certo. Ela controla o ciclo de nitrogênio para que a gente tenha uma proporção de nitrogênio 3:1.
E a atmosfera não escapa. Escapa? A nossa atmosfera escapa? Não, por quê? Porque a gente tem a gravidade certa, a atmosfera certa, a gravidade certa, a atmosfera é transparente, a gente consegue enxergar o universo. Se tivesse mais CO2 na atmosfera, nós teríamos o efeito estufas, o planeta esquentaria, viraria um inferno, né, de temperatura. Mas tem a quantidade certinha de oxigênio, nitrogênio, não tem CO2 e tudo mais. Vem radiação ultravioleta do Sol, não vem? E o que a gente tem na nossa atmosfera? Ozônio, um filtro de ozônio. É incrível, não é? Fantástico. Aí ele forma um planeta com água. O que acontece com a água? Ele falou assim, nossa, essa água está maravilhosa, sensacional. Nossa. Aí ele foi lá e ajustou as 68 propriedades físico-químicas da água. Ela tem 68 propriedades físico-químicas que só a água tem. Você já viu um líquido com 68 coisas que só ele tem? É a água, o líquido da vida. Aí você, nossa, essa água está maravilhosa, ligações de hidrogênio, né? HOH e tal, 104 graus, cara, tá fantástico e tal, mas vai ter um problema. O que ele falou? Cara, quando formar gelo, a vida está extinta nesse planeta. Aí Deus ficou no impasse. Olha só, Deus ficou no impasse. Falou, cara, a água está perfeita, mas vai sólido, vai afundar, vai virar um bloco de gelo e a vida está... imagina se em 0 graus Celsius os oceanos e os lagos congelassem. A vida estaria extinta, não estaria? Aí o que Deus fez? Falou assim, cara, não tem jeito, eu vou mudar uma lei básica da física. Qual é? Todo sólido é mais denso que o seu líquido. E ele mudou para a água. A água é o único líquido que tem o seu sólido menos denso do que o seu líquido. Ele falou, para esse líquido a regra não vai valer. Não é incrível? Isso. E aí o que acontece com o gelo, gente? O gelo flutua sobre o líquido. E aí você fica pensando, né, pastor? Por que o gelo flutua, pastor? Por que o senhor acha? Quando o senhor pega o seu esquinho, pastor, coloca as pedras de gelo, o gelo afunda ou boia? O pastor falou que o gelo boia, viu? Brincadeira. Tem gente que fica achando, né, pastor, que Deus fez o gelo flutuar no líquido só para decorar o seu esquinho. Foi isso? Não, olha só, gente, nos países frios, quando a temperatura chega, vai caindo num lago, o que acontece? Em 4 graus Celsius a água atinge o máximo da sua densidade. Ninguém explica isso. Ninguém explica Deus, né? Conhece a música? A gente tenta, mas não explica, né? 4 graus Celsius, aí a temperatura vai caindo mais, o 4 graus Celsius vai para o fundo. Aí em cima forma um gelo, e o gelo é menos denso do que a água, então ele fica em cima. Aí forma uma capa protetora isolante, aí não esfria mais. Aí pode ficar menos 20, menos 30, menos 40, mas aquela garrafa térmica, se forma uma garrafa térmica, não é? No lago. E aí ele está protegido por cima, porque aquela camada é isolante, porque o gelo é isolante. E aí o que acontece? O peixinho fica lá numa boa, e a vida não é extinta. E o peixinho, segundo a evolução, foi o seu tataravô, um pouco menos de tata, tá? Porque o mais tata é a ameba. E o peixinho fica lá numa boa. Deus cuida de você, não cuida? Mas Ele cuida de toda a sua criação, cuida do peixe também. Cuida mais ou menos, porque o homem vai lá, faz um buraco e pesca o peixe. Faz fishing. Não é assim? E aí ele é um exibido e um exagerado. Porque ele falou assim, agora a água está perfeita, o gelo está flutuando, eu troquei a lei e tudo mais, está maravilha, agora eu vou dar o meu show. Por que ele falou que o gelo teria que se formar? Porque ele podia ter abaixado o ponto de fusão da água, não podia? Aí só tinha água líquida e vapor, mas não ia ter graça. Deus é um Deus de graça, né? E ele falou assim, não vai ter graça, porque eu quero formar neve nesse planeta, né? Tem que nevar, que coisa linda, né? Você quer ver neve, não quer? Neva aqui em algum lugar perto?
Aí você, cara, aí ele vai formar os cristais de gelo. Ele é um exibido, exagerado ou não é? Por quê? Porque todo cristal de gelo dizem que não é parecido, um não é parecido nunca com o outro. Olha as diferentes formas, cara. Não precisa de tanta, tudo diferente uma da outra. Dá uma olhada. Aí ele vai criar um gato. Deus vai criar um gato, certo? Cauã, tem gato? Não? Tinha. Você já jogou seu gato para cima, Cauã? Nunca? Gente, quem já jogou seu gato para cima? Levanta a mão. Ah, eu também. Cara, que coisa boa que é jogar o gato para cima, não é? Porque você pega o gatinho e joga, o que acontece com o bichinho? Ele cai bonitinho com as pastinhas assim, vai embora e nem fica bravo com você. Ele fica, o gato vem, não. Por quê? Gente, o gato, ele tem o melhor GPS conhecido nesse universo. Quando você joga o gato para cima, o que acontece? Ele perde a sua consciência, por isso que ele não lembra e fica bravo com você. E os cristais, tem cristais de carbonato de cálcio, eu não lembro exatamente a composição. Esses cristais no labirinto do gato batem no labirinto do gato. E esses cristais enviam sinais eletromagnéticos para o cérebro do gato que inconscientemente localizam o gato todo tridimensionalmente no espaço. Não fala o gato está aqui, ele fala gato, você está aqui, mas sua cabeça está ali, sua perna, seu rabo, tudo é uma foto tridimensional do gato. E ao mesmo tempo, esse sistema calcula o que o gato tem que fazer para se torcer e voltar para aquela posição ideal. Está vendo ali o gato se torcendo? Então, qualquer posição que você jogar o gato, independente de como ele ficar no espaço tridimensional, esse sistema vai relocalizá-lo. Tudo isso no ar. E em fração de segundos. Joga o gato hoje de novo, você vai ver. E aí ele cai bonitinho assim, ó. Quanto mais alto você jogar, melhor. Então jogue bem alto. É verdade, gente. Em Nova York, fizeram uma pesquisa com os gatos que caem dos apartamentos de lá. E assim, do quinto andar para baixo, muitos deles se machucam e alguns morrem. Do quinto andar para baixo. Porque não dá muito tempo. Agora, do quinto andar para cima, numa boa. Tem gato que caiu lá da torre. Não, é brincadeira. Acho que o maior lá foi 28º andar. Que tinha o bicho ele vai assim flutuando, assim, uma beleza. Exatamente, aí embaixo do braço, assim, das pernas, forma tipo de um paraquedas, assim, ó. Aí ele vai andando, cara. Aí a gente fica copiando isso, não fica? Quem não crê em Deus, crê num monte de bobagem, fica achando que o processo lento, gradual e sucessivo formou o radar do gato. Dava para a evolução ter formado um radar no gato assim? Pensa. A evolução é um processo lento. Ela não tem obrigação de formar as coisas prontas. Na realidade, ela vai aperfeiçoando as coisas, certo? Então, a evolução está querendo formar um radar no gato. O que a evolução faz? Localiza o gato. Mas localiza o gato torto, certo? Fala, gato, você está assim, mas ele não está, ele está assim. Então você tem que virar assim. Então ele estava bonitinho e vira ele de ponta cabeça. Ele cai de ponta cabeça e pá, no chão. O que o gato faz? No outro, não morre, calma. Ele no outro dia vai no Procon e fala, cara, arranca esse negócio de mim, não é assim? Ou esse radar foi feito pronto, ou de nada prestaria, só atrapalharia o gato. Era melhor não ter, não é? Muito bem. Aí, o Bolt, você conhece o cara? Né? Lembra das quinesinas de ontem, os robozinhos? Já falei, então vou pular rapidinho. Cara, esses robozinhos andam a 1000 km por hora. Se fosse uma corrida de uma quinesina e do Bolt, a quinesina do mesmo tamanho do Bolt, proporcional, era das 100 passos por segundo. Dava largada, o Bolt estava tentando largar, porque ele é ruim na largada, né? Você sabe. A quinesina já tinha terminado a corrida. Ela roda 1000 km, ela anda 1000 km, tá? Não é voa, ela anda
proporcional a 1000 km por hora. Fantástico, né? O João do Pulo, vocês lembram? Quem lembra do João do Pulo aqui? Olha os seus velhinhos, hein? Que nem eu. Eu também lembro, tá? O João do Pulo ganhou medalha e tudo mais, né? Tiraram a medalha dele de ouro na Rússia, tudo bem, abriu os portões, lembra? Mas o João do Pulo dava para... Mas tem esse bichinho ali, sabe como é que ele chama? É o Isus. Ele dá pulos de até... Quantos metros está escrito ali? Não lembro mais. 2 metros de altura, né? Uma analogia ao João do Pulo, se você tenta fazer proporcional ao João do Pulo, ele daria pulos de 300 metros de altura. Por quê? Porque ele usa um sistema de